Bora, galera. Vamos assistir agora o vídeo dos devs sobre a economia. A economia do New York tá no bom, mas vamos ver o que eles vão falar, tá? Eu já fiz um vídeo sobre farm de gold, eu deixo na descrição aqui pra quem tá com dificuldade em fazer gold, tá? Hoje em dia tá bem de boa. Vamos assistir aqui. Looking at that data ahead of time, stuff was looking pretty decent. Yes. We had shipped the expansion. As I mentioned, by the time this episode aired, players were not feeling so good. We had gone from a faucet economy down to a sink economy. Hello, and welcome. Gente, quando ele falar economia de torneira, é o gold entrando no jogo. Economia de pia é o gold saindo do jogo, tá? Welcome to Forged in Eternum, the show where we talk all things New World. My name is Patrick, and today I'm joined by Joel and Tony, and we're here to do our quarterly economy deep dive. We did a quick high-level look at the economy about 3 months ago, where we told you how we gauge the economy, how we look at your sentiment and data to make sure it's in a healthy spot. A lot has happened since then. We'll dive into that shortly. Before we dive into that though, Joel, can you go ahead and give the audience a refresher on what we look for when we're looking at economic health? Sure. Not going to go into crazy deep, but ultimately we're looking at player sentiment. We're looking at, I personally browse a lot of Reddit. I'm looking at the Discord that we have. I'm looking for in-game feedback. Player sentiment is a huge portion of this. We also have a lot of data, which Tony and I are going to look at today. We have some charts to bring, which will be fun today. But ultimately, we're looking at the faucets and sinks of items. We're looking at a Gini index to see the economic health from player wealth disparity. And we have some other dashboards that are really cool, thanks to our analytics team, to really help support making sure that we're making the right choices based on the data in-game. Yeah. So a lot of vectors to consider there. Last time we did this episode, when we were looking at that data ahead of time, stuff was looking pretty decent. Yes. We had shipped the expansion. As I mentioned, by the time this episode aired, players were not feeling so good. We had gone from a faucet economy down to a sink economy. Yes. Tony, you want to talk about a little bit? Galera, como assim? Eles falaram que os jogadores não estavam se sentindo tão bem porque passou uma economia de torneira para uma economia de pia. Porque antes da chegada da expansão não existia método de sair gold do jogo. Só entrava. Tá? Mas aí, agora, depois da expansão, entrou a facção. Tá? Aqui, você compra um item lá, que é o selo, e o indutor de azoto, que é 25k o indutor, e o selo 5k. E o gold sai fora do jogo. Não volta mais, não vai para outro jogador. Isso fez como que a economia descesse, e automaticamente os preços dos itens de farm abaixassem, porque tá muito caro para comprar, tá? Mas isso eu fiz um vídeo explicando sobre o gold, tá, mano? Porque agora, vou supor, antigamente um item bis custava 1kk, tinha item bis. Hoje em dia, um item bis mais caro que tem custa 80k, tá? Um exemplo, tá? Não importa, é isso. Mas com 10, 20k você compra um item bis, tá? Dependendo da sua classe. Você tem uma ideia. Antigamente não era possível, tá? E antigamente o farm era 15k. Um farm comum para jogadores comuns era de 10 a 15k por hora. Hoje um farm para jogador comum é 7k por hora. Garantido, tá? 100%. Vamos lá. No garantido, assim, você saber farmar, né, gente? Mas garantido porque você pode fazer uma dungeon e ganhar 7k por hora, tá? Por isso eu falo garantido. What happened there and kind of why that video might have seemed a little out of whack with player expectations. Votação garante absolutely. basicamente isso por hora. So what we're going to do is we're going to throw on screen a few charts. And so the first one we're going to take a look at is how the economy was looking at. Aqui é o gráfico, vamos ver. Aqui, galera, aqui é o hype da expansão, tá? Esse daqui é o gráfico antes da expansão, como ficava a economia, certo? Depois da expansão. A economia. Pá! Não sei se vão explicar aqui, mas vamos lá. Vamos por partes. This is right after the expansion launched. The green bars, if you will, that is when the economy is in a faucet economy, meaning there's more money coming in than there is going out. And then you can see the red there at the very tail end. That's a sink economy. That means when players are spending more money as a whole than what they're earning. The big green bar is the spike that we got of income from umbral salvage, actually. And so that's when everybody was salvaging all their umbral. Tá, so that was aqui deixa eu explicar pra você. A barra verde é o tanto de dinheiro que tá movimentando o jogo, tá? Gente, é o tanto de dinheiro movimentando.
Então, pode ver que a barra verde esteve estável. Aqui, na expansão, deu um bull. E como vocês podem ver, a barra vermelha, viu? Essa barra vermelha é a umbral, gente. Isso é o tanto de gold que entrou no jogo por causa da umbral. Como vocês podem ver, duplicou o gold do pessoal que tinha no jogo, basicamente, aqui no gráfico. Porque muita gente tinha 1 milhão de umbral, 3 milhões de umbral. E esses 1 milhão de umbral virou 100kk. 100k, quer dizer. Então, deu um aumento considerável de gold no jogo, ok? Só que, eles vão chegar nessa parte, aí eu explico essa parte. Então, foi isso que aconteceu. Por isso deu uma aumentada bem grande aqui. And then even above that, you can kind of see the income coming in from Quest and from Salvage, again, from Umbral. And then on the bottom, the lines that are trailing are trade post fees and the faction shop. Faction shop ultimately is what turned our economy from faucet into sink. And so when we recorded this, we saw a huge spike in Umbral and Salvage and income and como vocês podem ver, os Quest and everything, which was looking really good. And then you can see that it kind of tails out, and it's quite balanced. It's just a little bit of a faucet economy, and then it turns into a little bit of a sink economy, and that's just a few days in when we aired the last episode. And so when you asked us, what do you guys think? And we're like, that went really well. Everything seems awesome. This is what we were looking at. Now, if we take a look at the next chart, this is going to be how the economy looked when the episode aired. And so this is why I think we got to the whole, what are you guys talking about? The economy's... Não... Tá. It's not in a good spot. Things are really rough right now. Money's super tight. Well, in the week and a half or 2 weeks between recording and airing, everything flipped. Now you can see in the top half of this chart again. The main thing is the faction shop, and the faction shop was putting in a ton of work, which honestly was by design. We wanted to create some options for players to get really good gear and have control over crafting, and do that through the faction shop, spending more money. Explicar um pouco. Galera, pode ver, tivemos a facção, tá? Aqui. Entrou muito gold no jogo na época da expansão. Só que as 2 primeiras semanas tava mais saindo gold. Tá, deixa eu ver. 1, 2. 1, 2. Então, como vocês podem ver, entrou muito gold, ó. Dia 12 e dia 17 de outubro. Entrou muito gold no jogo, mas do mesmo jeito que entrou, começou a sair absurdamente. Por quê? Por causa do indutor de azoto e do selo. Começou mais a sair gold do jogo do que entrar. Como vocês podem ver aqui. Mas não, mas basicamente sim. Porque, ó, você vê a barrinha azul aqui, que é a única que continuou tão alta, tá? Você soma todas essas barrinhas para dar um coisa tal desse. Então, mas começou a sair muito. Tipo, entrava 100% no jogo e começou a sair 70%, 60% do jogo. Coisa que não acontecia. Isso foi diminuindo o gold da galera, tá? Porque tem que lembrar que o trade poster também tira... é o dinheiro que vai pra cidade. Só que se a cidade não tiver upada, ele tira do jogo. E ele tira pra caramba, porque nenhuma guild deixa a cidade upada no máximo. Então eles perdem muito dinheiro. As a whole than what vamos voltar onde eu parei lá. The big green bar, the main thing is the faction shop. And the faction shop was putting in a ton of work, which honestly was by design. We wanted to create some options for players to get really good gear and have control over crafting, and do that through the faction shop as a way for us to get some money. E uma das coisas que mudou bastante na expansão é que nós não precisa mais ficar roletando item, nós crafta nosso item bis direto, tá, gente? Então ficou muito mais fácil. Out of the economy. Now, we got a lot of feedback on that. We got a lot of feedback that players felt like they were too strapped, they couldn't afford to craft. It wasn't an overall good experience. They felt too throttled with the daily cooldowns, and so we made some changes. And so if we scroll, or I'm scrolling, but if we take a look at the third chart, this is going to be since the last episode aired. Olha, temos melhores dados, mano. Ó, aqui, galera,
ver se eles vão after we made explicar some aqui, depois changes and where we are eu now. explico. And so you can see that we've gone from a heavy faucet economy, or sink economy, which is going to be the red, to a heavy faucet economy, which is going to be the green. This is from a few different changes. One, we added the golden matter cache, which is the weekly cache that you can craft with 20 gypsum orbs. It gives you 1,500 gold and 250 dark matter. That helped as a weekly UBI, or universal basic income, that a lot of people can craft. The other side of it was the winter event went off, and people were getting money from the winter event. That's kind of where you see that huge bump of green on the right side of this chart. And then last but not least was the change to golden scarab crafts. So you needed the Eles não chromatic seal, vão which mais had to mostrar come esse from, it gráfico, was the mas winter eu quero event. explicar esse gráfico pra vocês, tá, gente? Não, mas por que você não olha o vídeo pra explicar depois? Cara, literalmente eu entendo do que tá acontecendo na economia, tá? Do New World. Acho que isso vai ser o suficiente pra fazer vocês entenderem a explicação. Pode ver, conforme que tava vermelho, é porque tava saindo mais gold. Tava basicamente saindo mais gold do jogo e do que entrando, tá? Esse gráfico vermelho. Só que aí, no finalzinho de novembro, o gold já começou a rodar um pouco mais pacífico, porque o pessoal parou um pouco de comprar na facção, tá? Como vocês podem ver aqui, já começou a subir um pouco. No começo foi muito alto, porque todo mundo tava comprando diária atrás diária. Tá, selo. Tá. Então, gastou muito gold do jogo, foi muito embora. Aí depois, finalzinho de novembro, podemos pôr aqui, ó, que saiu o primeiro, vamos pôr dia 20 de novembro, o pessoal já deu uma aliviada, já tava com seus itens bis, certinho, tudo mais. Só que para jogadores mais casual continuou pesado. Como vocês podem ver aqui, ó. Opa, virar aqui. Pô, caralho. Ficou um pouco pesado. Só que aí eles tiveram a brilhante ideia de trazer o evento de Natal. O evento de Natal entrou em dezembro, dia 15. Dia 10. Ele já veio com indutor de azote grátis e selo de azote grátis. Automaticamente, como vocês podem ver, um boom aqui, ó. Parou um pouco do pessoal gastar na facção. Já tava parando. Só que aqui foi porque já tava com selo indutor de azote grátis durante o evento. Junto com isso, eles mudaram as Gepsita, porque você pode pegar 20 Gepsita e transformar em 1.500 gold semanalmente, tá? Isso também já é um dinheiro a mais que entra no gold. Entra no jogo, ok? Outra coisa. Eles, nessa época aqui, mais ou menos, eu acho que finalzinho de dezembro, dia 20 mais ou menos, eles mudaram, acho que foi isso? Ó, eu provavelmente estou errado, acho que foi começo de janeiro, mas vamos lá. Eles mudaram o craft do selo. Do selo cromático, que precisava desse selo para fazer o item com 2 perks fixo e um aleatório. Eles mudaram, colocaram uma matriz e 3 escaravelhos, ok? Só que a matriz e o escaravelho você compra num jogador, você não compra por gold na facção. Então aquele 5k dia de selo todo dia embora do jogo, agora não vai mais, passa para outro jogador, ok? Então o gold vai se renovando. E atualmente está bem de boa. Eu fiz um vídeo, já falei que eu vou deixar o vídeo de gold na descrição, para caso alguém tenha alguma dúvida de como tá mais ou menos para farmar os gold hoje em dia, tá? Boa tarde, mano. Mas vamos continuar o vídeo aí, mano, que eu acho que deve ter mais coisa para falar. Lorde, obrigado pelo subzão. Digita ticket aí que tem sorteio de 200k de gold pra sub, tá, mano? The first episode, which is why it may have seemed like we felt one way and the community felt completely different. So awesome. So thanks for that deep dive. I think that kind of shows a lot of what has happened in the last couple months. Vídeo vai ficar and then looking forward, as you mentioned, we're in a mano. faucet economy right now, so a lot of that is due to the winter event, and that event gives you a lot of extra coin. We do expect that to die back down. We expect to still be in a faucet economy. We'll be generating more than we're sinking, but the values you're seeing in this chart, we're not going to be generating 40% more coin each day than we sink. We expect it to be a good bit lower. Yes. And when you mentioned a sink economy too, I do think it's important to note,
those can be healthy. Like, one thing we care about in New World is we don't want runaway inflation. We don't want every player suddenly having millions of gold and a basic iron ore costing 10,000 gold. We want to make sure we're managing that inflation in a way that that coin growth is gradual and new players don't come into the game with an insurmountable feeling of, holy cow, I need to get how much gold to be competitive. Ferro ficar muito And I caro, think that's tava something that's ficando pretty important to us. absurdamente caro. Yeah, I porque think tinha on muito that gold no aspect, right? jogo, Like if you tá? think about Basicamente é isso. a fresh player coming in, they may do like their first couple quests and they get maybe 5 or 10 gold, and they hit the trade post, they take a look at it, and an iron longsword is 700 gold, and it's just a complete like, why is this, how am I supposed to get this kind of money? Because they don't understand it yet, and keeping that in check is very important. It's also important to keep the lower tier resources value. Aqui, galera, estão dando um exemplo aqui nas quests principais, dão 10, 20 de gold. Aí um jogador iniciante vai lá com seus 10, 20 de gold, vai comprar um minério lá. Um minério de ferro tá pra craftar uma espadinha. Um minério de ferro lá tá 3, 10 gold um minério. A barra de ferro tá 20 gold. Por quê? Porque seria, se não tivesse uma forma de tirar o gold do jogo, ó, igual tem atualmente, poderia estar acontecendo isso, tá? Mas agora, atualmente, estamos numa economia muito boa. As well, so that those players can immediately jump in and engage with the economy. Eu Go acho, farm a pelo bunch of menos, iron, e eu knowing that acho the high também level players porque need it o pessoal da live está conseguindo fazer gold de uma forma mais eficaz. Então, to compound into the star metal, the orichalcum, the mithril bars. So Yep. it's important to make sure that the low-level players are engaged in all aspects as well. I agree. qualquer casual consegue fazer All right, gold. so that's a quick então. look back at how things have been going. Now let's be a little more future looking. Fora que os So itens tão there's 3 baratos issues I de want us to talk PVP about ou today. de PV. First of these, players have indicated they do want some level of random rolling with crafting. We made a very conscious decision with the expansion to move away from that towards more fixed gearing, so that way players could target gear they want to get. Things like prismatic scarabs and Azoth inductors let you craft the exact item you want. But that's at a weekly cadence, so I can't just go roll random gear every day and hope I get this jackpot item to sell. Joel, so let's talk about that a little bit. So we see this brought up on Reddit and Discord. Players want to roll. We previously had those 700 gear score items locked behind chromatic seal crafts, so you could do 1 per day unless you paid someone else for their craft. We moved away from that towards golden scarabs again. How has this been going? Are you happy with this change, and do you think it's addressing player feedback? Aqui eles estão falando para ver o feedback da galera depois que eles mudaram o craft um aleatório, um perk aleatório e 2 fixos, do selo para escaravelho. Yeah, so I think we're pretty happy with this update overall. I think that the golden scarabs are, one, not rate limited like chromatic seals. You can get as many as there are on the market, or you can go farm them. Beyond that, they're also not gated by the faction shop, so we're not syncing. The wealth is transferring between players. There's still a lot to learn here. There's still a lot for us to dive into, and we're still waiting to see how the data plays out. We are generally happy. E essa mudança foi muito boa, porque deixou as rotas mais valiosas. Atualmente, hoje, por rota, você farma uns 7k por hora na rota. Eu faço rota de areias, basicamente todo dia. Eu posto minha média de farm por rota. É em torno de 20k de gold, tá? A média. Porque tem dia que eu for lá, vou farmar 5, 7k. Mas tem dia de acontecer de eu farmar 20, 25k. Eu fiz o vídeo explicando um pouco, tá? Happier with this because There's there's more volume that players can craft. It's still a little expensive, and we're still watching that. We're not 100% sure where we're going to go, if we want to keep it this way, if we want to make it a little bit cheaper. But for now, we're going to just watch. We're going to gather data. Keep it this way, if we want to make it a little bit cheaper. But for now, we're going to just watch. We're going to gather data on this. But I think it's something that overall... E nem aqui eles falou que vão ficar observando esse craft para ver, porque pode acontecer de ficar um pouco caro os itens. E eles podem diminuir. Por quê? Eu tô falando um negócio desse, que pode acontecer que eles diminuem mesmo. Porque o escaravelho não para de aumentar o valor, tá? allows players to engage with crafting more frequently, which is an ultimate goal that we're looking for. Yeah, absolutely. On the topic of crafting, the Winter Convergence event just ended. We had a pretty big shift with that event about halfway through, where the Yeti horns became a rate-limited item, so you could get far fewer tokens to that. Can you walk me through some of the lessons we learned from that and how we'll apply that to events moving forward? Yeah, so ultimately, I think the change with hail spikes is something that we were looking at. There was an issue with how many players had to farm. They were sitting at these bosses for 6 hours a day. I don't necessarily think that
is the most fun thing to do if I want to go change and do mutators or do other aspects of the game, but I want to get all of this stuff in the event. I think that that was problematic. We also had some performance issues there that this was kind of a double-edged sword, or a bonus to help with some of those or mitigate some of those. So normally we wouldn't change something mid-event, but between those two things, with the event and with the performance, we did want to change that. Going forward, we want to aim for most, if not all, events to be something that has some of the... Galera, aqui estão explicando do evento, que aconteceu os problemas no primeiro dia, tal. Não só no primeiro dia, né, mas durante o evento, tal. Eles colocaram o evento de Natal com drop ilimitado. O drop era baixo, colocaram sem limite. Não tinha limite nenhum. Então o servidor atualmente, para quem não sabe, o servidor do New World iniciou com 1.000 pessoas e cabia no servidor. Hoje em dia está 3.000 pessoas. Então durante o evento, 3.000 pessoas cabia no servidor, 1.500 estava fazendo o evento. Isso fazia o pessoal crashar. Porque era ilimitado e todo mundo queria fazer o evento. Aí eles perceberam que ia aumentar o loot e colocar o evento limitado. 3 vezes por dia, 5 vezes por dia. Para não acontecer esse problema de ficar 2.000 pessoas farmando o boss. These rate limiters, there will be a way to grind ultimately the event, but the big pop of rewards should generally come from go do a thing like the Christmas trees or excuse me, the holiday trees. We want to make sure that you don't have to just grind for hours. You just do a couple trees or a couple bags. Isso daqui também é muito bom, porque, como a gente falou, eles não querem que você fique 10 horas farmando um boss para comprar as coisas. Não, eles querem que você farma tal, vai lá, compra as coisas, pá, e GG. Tá? Então, vai ser mais de boa. Not something that spends hours, if not a good chunk of your play session that day. Que nem um corno perguntou aqui na hora, Jonah, mas tinha item pra caralho na loja, só com as coisas ia ser ruim de pegar. Cara, um pouco sim, porque tinha muitas skins, tinha 3 sets de skin e tal. Só que teve... O que acontece? Todo ano tem um evento de Natal, vamos supor, que é desses que estão falando. Todo ano eles colocam um set novo de skin, nós estamos no 3º ano. Lógico que vai acumular as coisas. E tem bastante coisa para pegar, você não pegou do ano anterior. Pode acontecer isso. Tá? Mas, que nem aí, você não pegaria o indutor de azoto. Eu preferi o indutor para pegar skin. Tá? Mas aí é com você. Mas é porque todo evento, eles vão continuar as coisas do item e vão colocar coisa a mais. Para quê? O pessoal que tá começando agora tem mais coisa para fazer. Day, like the Winter Warrior. I think one of the big takeaways for me is changing that mid-event was disruptive to players, and we're going to really try to not do that again in the future. We're going to try to make sure that this is well standardized ahead of time, so that way you don't feel like the rug is being pulled out from under you with your gameplay loop. So definitely something for us to continue to improve on in the future. So next topic is gold generation. So the next topic is coin generation, because we don't use the word gold. I still see a lot of sentiment out there that players feel like they don't have a good way to make money. How much of this is sentiment versus how much of this is reality? Yeah, no, it's... E o pessoal tá falando que os jogadores não sentem que estão ganhando gold, tá? Vamos ver o There are many avenues in New World to get coin, if you will. The winter event proved, as we saw from the charts earlier, it's a huge spike and an easy way to kind of get out there, get your exquisite or your bountiful packages, and then get a few hundred gold pretty easily. The weekly UBI through the Gold Matter Cache is another one that's pretty low key that just about anybody can do. The other side of it comes from, I think, a little bit more on the time investment side when it comes to trade skills, to be completely honest. I know as a crafter myself, a lot of my income does come from trade skills, but there are avenues out there for someone that wants to do that. We see a lot of our gold income actually come from PvP, whether it's OPR caches or the PvP rewards track. How do I explain this? We have a little bit everywhere versus a whole lot in just one spot, right? And so somebody who
has a lot more variety to their gameplay is going to pick up a lot more gold along the way because they're doing all these little different things. And as we move forward, one of the things that we're actually looking at, and this comes back to UBI or that universal basic income, is how much of these things do we want to move from a daily cadence to a weekly cadence, or maybe every 3 days. And this will help somebody who may only log in a couple days a week to still feel like they can keep up, while somebody who logs in every day will still maintain an edge because, well, they're playing the game more. And so those are kind of the big things that we're looking at when it comes from what does it mean as a player to earn coin. Yeah, absolutely. I think it's pretty fair to say we have a lot of sources that give you a little bit of coin. Yes. And all those sources together, they really add up. That's a significant amount of coin you can generate per day. But because you're getting that coin in smaller increments, it doesn't feel as impactful. I think it's a really kind of a psychological barrier more than anything. Yeah. So looking at which of those we can move to a larger chunk, I think will really help that feeling of I can't make coin. And then we can hopefully get that feeling better for players. Yes. Great example of that. Salvage at one point was like 20%. Yeah, you're going to say I the was same gonna thing. say the same Yeah, thing. it was like 20% of our income. And players are like, this is worthless because you're getting like 3 coin per salvage of an armor or a weapon. You just don't feel that. Even though the trickle of it, we go into a mythic dungeon, you just get a ton of gear, you just don't feel those 3 coins. So finding ways to make it pop more and feel more valuable, because it's really more of a perception issue because you can't see or feel those big amounts coming in. It's little small increments. Absolutely. All right, so last topic I want to cover, and one I was reading about in the Discord this morning actually, is resource availability for Tier 5 and Tier 5.2. Yes. I think we covered this in the first episode actually, how Mithril ore was significantly... Não, galera, deixa eu explicar isso daqui pra você. O negócio é o seguinte. O conteúdo que dá mais gold no jogo é o OPR, tá? Depois é sucateamento de itens, basicamente. Yona, por que OPR? OPR e trilha PVP, porque é o seguinte. O OPR, ele te dá 350 gold se você ganhar, 280 se você perder. Só que não é só pra você, pro seu time inteiro. Então 40 pessoas ganha o gold. Então, juntando essa 40, vamos por uma média de 300 gold. Cada partida de OPR entra 12k de gold no jogo, ok? Cada partida de OPR entra 12k de gold no jogo. Fora isso, a partida de OPR dá mais ou menos 4k de XP. Você fazer a pontuação mínima, certo? 4k de XP. Esses 4k de XP vai upar sua trilha PVP. E na trilha PVP na nível 1, a maioria das vezes dropa gold. Pode vir de 1k até 2k e 100. 2k e 50, uma coisa assim. Então, entra muito gold no jogo através desses 2 recursos. Fazendo basicamente OPR, tá? Outra coisa que o pessoal fala, sucateamento de item veio 3 gold. Não, cara. Pra você ter uma ideia, eu fiz uma base aqui na rotação. Na minha rotação, eu pego, em média, 1k e meio de gold só sucateando o item da rotação. Pra você ter ideia. Você veja. Já é garantido esse gold. Ok? Less valuable than Orichalcum ore. Aqui eles vão falar do minério, tá? Eu acho que isso eu já expliquei umas partes bem na live, mas vamos lá. That's a problem we identified, and we've taken some steps to correct that. Joel, can you dive into the problem a little bit? What are players feeling here, and why is that an issue? Absolutely. So, as the expansion was coming out, we just didn't have enough mithril nodes in the game. So we opted to increase the volume of mithril for the spawn rate, for how much it was giving, and that caused a glut of mithril in our game. Unfortunately, on the flip side of that, there's not enough orichalcum to refine up because, again, we want to keep the value of the lower tier resources viable. We want to make sure that the items have purpose in our game. So now we have this really strong bottleneck, especially around tier 5 resources and orichalcum, because things like mithril were so abundant. So not only do we need to address the abundance of mithril, we have to sink that abundance out so it gets back to a valuable level. So even as we make changes, there's going to be a slow churn of making sure, similar to like the Ironhide previously, thank you. There was thousands upon thousands of it sitting in players' storage that just needed to be sunk out. So this is going to take a little bit of time. We still have more to come on what we want to change here. Antonio will talk about that in a moment. But there is a lot of work to do with making sure that we get rid of the excess mithril, still making that resource feel valuable.
and doing right by the previous resources as well, such as orichalcum and the need for more of it ultimately. Yeah, absolutely. So, as Joel alluded to, what steps are we taking to correct this, and what have we done already, and what might we be looking at in the future? Yeah, so the most recent changes that came from this, we went ahead and readjusted the mithril vein respawn times and relaxed those back down so they respawn much slower. That original change had a couple implications. One was there was just a ton of mithril everywhere. Two, the gameplay loop was to just stand at a node and wait the 3 minutes for it to respawn, which is not, it's not fun gameplay, it's not good gameplay. So that's one of the changes. The other changes that we're looking at are, do we want to make any changes to how much orichalcum it takes to make mithril? Do we want it to use less orichalcum? Do we want to have an orichalcum node give you more raw orichalcum ore instead? What do we want to do to orichalcum in order to kind of adjust for the amount of mithril that can be made or mithril that can be used? That's one step. The other thing, and this is something that we touched to earlier, was the changes to Golden Scarab crafts. With us removing the daily limit, and we'll put a chart on the screen, and what you can kind of see is happening to some of the other resources. From right before the change to Golden Scarabs to ungating them, the resource values started. Tá, vamos lá. Ele está mostrando o gráfico, gente, depois da mudança no que teve, que estava tudo barato e subiu um pouco, tá? Eu posso explicar aqui pra você. Aqui, tá, vamos lá. Como vocês podem ver, a madeira, vamos supor, a madeira sempre foi barata. Só que depois da mudança, deixa eu falar da mudança. Gente, quando saiu a expansão, todos os recursos novos, que são os famosos Tier 5.2, os itens roxos de farm, o respawn dele estava muito rápido, tipo 3 a 5 minutos. Por quê? Porque não tinha não tinha material suficiente para todo mundo. Se eles não deixassem esse respawn tão rápido, não ia ter recurso para o pessoal craftar. Ok? Ia fazer os recursos ficar muito, muito, muito caro. Vai ver. Então eles deixaram o respawn super rápido. Você podia parar numa spot e ficar farmando. Só que aí, depois que acabou a expansão, o pessoal já deu uma aliviada, os itens fez... baixou. Pra quem sabe, o minério de mitril dava 1 centavo, a madeira 2 centavos, a fibra 3 centavos. Ok? Eu tenho um estoque gigante. Tenho 1 milhão. Foda-se. Comprei 1 milhão. De item a 1 centavo. Tá? Aí... o que aconteceu? Lançaram um patch. Esse patch aumentou o respawn dos recursos. Foram pro respawn normal, de 15 minutos, que é o maior do que o Tier 5, que seria o Orical, a Juca. Aumentaram para 17, 18 minutos. Tá? Era uma aumentadinha um pouquinho, ok? Isso automaticamente fez os recursos de 1 centavo ir para 10, 20, 30, vamos supor. A madeira já está em 30 centavos, de 2 centavos foi para 30. A fibra de 3 centavos foi para 50 centavos. A fibra. Só que o minério, o que aconteceu? Os minérios colocaram mais spot de mitril no jogo. Ia precisar mesmo. Só que tem um pequeno detalhe da spot de mitril. O mitril saiu de 1 centavo, já está em 10. Só que não foi um grande... Mas por quê? Tem um detalhe, gente. Pode ver, o gráfico dos outros mudou bastante, ó. Subiu. O mitril subiu muito. E tem uma questão. Eles aumentaram a quantidade de mitril que vem. Automaticamente aumentou a quantidade de gema que vem. Eu farmo na live. Dá pra farmar 200 gema Tier 5 por hora. Então, ninguém tá farmando o minério de mitril pra vender o mitril. O pessoal tá farmando pra pegar a gema e vender a gema. O mitril só vai colocando no mega.
no marketing, tá ligado? Só vai colocando. Então, essa que é a questão, mano. Disso daí. As gemas estão caindo o preço. Aí, provavelmente, eu acho que eles vão nerfar, voltar a quantidade normal de mitril. E aí vai diminuir a spots de gema, vai diminuir, eu acho, tá? Tô tirando informação diretamente da minha boom, tá? Eles vão voltar ao normal e vai diminuir um pouco a quantidade de gema. Porque tá deixando muito barato, porque tá todo mundo sem parar nos mitril, velho. Então, eu creio que eles vão dar uma mudada nisso daí. Vamos ver se eles vão falar alguma coisa to nisso come daí. up, and that's because consumption came up because people are starting to churn through and just make golden scarab recipes again. Now you can see ore is kind of lagging behind. It's not doing what wood had done or what fiber had done, and that's because, as Joel mentioned, there's just a glut of it that people need to kind of burn through first. So, as we mentioned in the first economy video, some of these changes are a bit slower. Tá, aqui, ó, que nem aqui, eles falam que as pessoas estão com excesso de mitril. Tá, gente? Só que tem uma coisa. Nós estamos com excesso de mitril. Por quê? Porque nós comprou a 1 centavo, porque nós sabia que ia subir. Só que nós não vai vender a 10 centavos, tem que subir mais. Aí nós vende, tá ligado? Tá todo mundo estocando, tem gente com 1 milhão, 2 milhões. Nós não vai pôr pra vender, velho. Se não subir, nós não coloca. Nós fez isso daí pra usar estratégia. Então vocês vão ter que dar uma diminuída aí no drop, tá? Só queria falar isso. Tá todo mundo esperando subir pra, ó, ficar rico. Or some of them take time just because we need to wait and see how much of this stuff do we have left in the economy, how much can get burnt out, and then what do we need to do kind of adjust from there. So that's kind of what we're looking at the interim. All right, awesome. All right, so I think that about wraps us up. Thank you both for your time here, and I think we dove in pretty deep here, and we'll do this again in the future. For today's community question, do you prefer daily coin faucets or do you prefer weekly coin faucets? Which would you like to see more of? If you've... Eles fazem uma pergunta que vocês preferem, diária ou semanal, tá? Moedas. Eu acho que não precisaria disso, mas pra mim fica melhor porque ajuda os casual também, né? Eu creio que semanalmente seria o ideal, tá? Minha opinião, semanalmente é o ideal, porque tem casual que não consegue logar todo dia. O pessoal tem filho, esposa e tem vida, tá? Então não dá pra logar todo dia. Então tem pessoal que não dá pra logar todo dia. Eu recomendaria semanal, um bônus de dia, moeda semanal, que seria melhor, tá? Seria muito legal. Tem gente que tem essas coisas. Eu não sei o que é isso, mas cada um. Bom, é isso, galera. O vídeo ficou gigante, tá? Eu não, literalmente é só pra quem quer entender de gold aí mesmo. Eu literalmente, rapaz, que porra é essa? Valeu, gente. Já enrolei demais. Nossa, 40 minutos.